Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 30 de novembro, dia de Santo André Apóstolo. Santo André Apóstolo nasceu em Betsaida e era irmão de Pedro. Quando ouviu João Batista dizer quem era o Cordeiro de Deus, seguiu Jesus e, juntamente com Pedro, perguntaram: "Onde moras?" Ao que Jesus lhe respondeu: "Vinde e vede." Também apontou o menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus os multiplicou à multidão faminta. Segundo a tradição, seu martírio aconteceu por volta do ano 63, sobre o império de Nero. Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. É interessante porque Jesus, na sua relação de constituição dos seus discípulos, ele foi atrás de pescadores. Primeiro aspecto. Os pescadores eram semi-analfabetos, na sua grande maioria, não vou dizer todos. Eu sempre tomo cuidado para não generalizar as coisas. Todo tipo de generalização é complexa e nos leva sempre ao erro. 4 dos discípulos, ou seja, pelo menos 1/3, era formado de pescadores. Daí Cristo virá um dia dizer para eles assim: "Eu vos transformarei em pescadores de homens." Jesus se utiliza da profissão deles para dar-lhes um ensinamento. Eu já expliquei para vocês em outras vezes que o mar é o lugar das forças contrárias a Deus. No fundo do mar tem o quê? Escuridão, trevas, não tem luz. Trazer a expressão pescar é trazer do fundo do mar para a superfície, é tirar das trevas e trazer para a luz. Essa é a função daquele que anuncia o Evangelho. Aqui o relato diante da festa de Santo André, apóstolo, irmão de Simão, é justamente o momento em que Jesus tem o primeiro contato com eles e os convida a se tornarem seus discípulos. André, Simão, que se transforma em Pedro, Tiago e João, provavelmente eram amigos. Em outra passagem diz que Simão era sócio de Tiago e João. Então, provavelmente já se conheciam, eram amigos, né? Possuíam a mesma profissão, moravam no mesmo lugar e trabalhavam também no mesmo lugar. Portanto, eram pessoas que se conheciam. Isso facilitou muito a vida dos discípulos. Por quê? Porque 1/3 dos apóstolos, volto a dizer, se conheciam. Eram amigos, eram conhecidos. Depois, Jesus vai agregando os outros, né? Então, isso foi muito interessante, porque não criou barreiras e dificuldades na convivência deles, né? Outro aspecto interessante é que os pescadores também eram vistos como pessoas impuras. Por quê? Porque lidavam com animais. Todas as profissões que lidavam com animais eram vistas como impuras. Por quê? O contato com o animal trazia impureza, né? Outro aspecto interessante, Cristo escolhe trabalhadores, pessoas humildes, que não eram doutoras, não eram intelectuais, para se tornarem seus discípulos. Por quê? Vamos ver depois o desenvolver da história do cristianismo, que serão estes homens e mulheres sem estudo, que aos olhos da sociedade eram Zés Ninguém, que vão anunciar o Evangelho e realizar prodígios e sinais em nome de Cristo. Para quê? Para provar que aquilo não é algo deles, não é criação deles, não é algo que eles elaboraram. Não. Aquilo que eles realizam é obra de Deus.
Deus sempre se utiliza dos pequenos para realizar grandes coisas. Se nós olharmos a história da salvação, vamos observar isso, né? Personagens que eram insignificantes aos olhos dos poderosos de seus tempos e que realizaram prodígios e sinais porque Deus estava com eles, Deus agia através deles. A mesma coisa na situação aqui de André, né? Então, que nós lembremos sempre que os apóstolos são as colunas da igreja, né? E foi pela fé deles, pelo acompanhamento que eles fizeram do Cristo vivo e presente no meio deles, que eles testemunharam, se tornaram embaixadores da palavra e deram continuidade através da missão, de sua missão, de anunciar e dar continuidade ao projeto de Jesus, né? Ao anúncio, à missão de Jesus. Porque após a sua paixão, morte e ressurreição, o Senhor retorna para junto do Pai. E ficou a cargo destes homens, os apóstolos, as 12 colunas da igreja, darem continuidade a essa missão de anúncio do Evangelho, de transformação da história da humanidade. Então agradeçamos a Deus a presença desses apóstolos dentro da igreja e na nossa vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!